Ribeiro Neto, não tem nada de pano, Ribeiro Neto. Eu entendo a tua leitura otimista, vem aí um brasileirão promissor, só que o Internacional fez ontem lá em Córdoba, por favor, Ribeiro Neto. Tá, por lá, favor, então. Ribeiro Neto. Vamos lá. Por que eu estou dizendo isso e ao contrário do que alguns poderiam esperar, e aqui descarregar críticas assim? Eu penso sempre no macro e eu evito ser pontual, especialmente em início de temporada. Tá? Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que eu acho o Kudê um bom treinador, que tem ideias boas, só que não adianta ter ideias. Eu conheço muita gente que tem ideias maravilhosas, mas que não consegue colocar em prática isso. Dito isso, eu quero dizer que o Internacional está passando por uma fase de transição. Mas como, Ribeiro? Que transição? A transição é a seguinte, gente. Não vou nem voltar com a roda de Sansara de novo. Por favor. É o seguinte, vou no pragmatismo. Muitos jogadores chegaram, tá? Agora estão quase todos à disposição, alguns estão machucados e tal, mas logo todos estarão à disposição. O Kudê, na minha opinião, ainda está em dúvida se ele consegue estabelecer um sistema com 2 atacantes ou um sistema com um atacante. E eu digo dúvida por quê? Porque normalmente ele poderia usar vários, né? Aliás, ele tem material humano para ter esse cardápio tático, que é o que ele tem que ter. Mas tem um que é o seu preferido, que é a sua bola de segurança. E por que eu estou chamando a atenção para isso? Eu vou pegar o exemplo de um jogador que é vital para qualquer dos esquemas do Internacional, chamado Alan Patrick. Esse jogador, ele não decolou nessa temporada, tá? E eu vejo ele escondido no time do Internacional. O que é isso? O jogador está preso atrás da marcação? Não. O Alan Patrick já nos provou o seu potencial, o quanto ele se dispõe para ajudar taticamente o time. Só que eu acho que deixaram uma confusão na cabeça do jogador. Uma hora ele é atacante, uma hora ele é enganche, outra hora ele é até segundo volante. Deixaram leia-se Eduardo Cudê, né? Que é o comandante. Então, gente, por mais que tu possa ter no futebol moderno, né, várias valências diferentes, vários posicionamentos, de acordo com o adversário, tu tem que pegar um jogador que tem mais de 30 anos, tá? E que há anos joga numa determinada posição, num determinado espaço de campo, com determinada característica, não é de uma hora para outra que você vai solucionar esse problema. Isso precisa treino. Gente, sabe por que se treina no futebol? Sabe por que se treina no futebol? Para você executar, errar, até acertar. Então, esta confusão eu vejo no time do Internacional. E cada vez que entra, ontem entrou o Thiago Maia, o Fernando jogou de zagueiro, entrou o Borré, é óbvio que vai ter uma confusão. Então, eu acho que isso aí está tendo uma consequência dentro de campo. E isso eu acho que é muito natural, muito natural. O Kudê ainda não acertou, não. Mas nós não temos que... Claro que temos que cobrar. Quando eu falo esse meme aí de Kudê, hora Kudê, eu não estou nem falando bem. Isso aí é a grande verdade. Claro, e é com ele. Agora é com ele. Agora é que ele vai ter que provar se ele é capaz de usar todo esse manancial que tem e fazer isso ser colocado em prática. Eu ainda acho que sim. Tá? Por quê? Porque o Internacional, essa Sul-Americana aí, com todo respeito, tá, gente? Ela só vai valer pro Internacional quando o Grêmio cair da Libertadores. Vou ser bem claro. É uma competição menor. Não, nós temos que parar com isso. O Gauchão já foi, é passado. Então o Internacional tem que focar no brasileiro e vai ter aí 2 semanas para tentar endireitar o reloginho, né? Que o reloginho analógico, tá? Que cada pecinha está no seu lugar. Isso demanda um certo tempo, tá? E é isso. Bom, claramente, Ribeiro, a tua leitura é uma leitura otimista, olhando para o cenário do Internacional hoje, pragmático, de não fazer uma terra arrasada, com o que aconteceu. Não. Eu acho, de verdade, se o Internacional não tivesse todo o contexto de cobrança, de falta de taça, né, de o torcedor, claro, de o torcedor perder a paciência com o time no instalar de dedos. Esse é o problema. Esse para mim é o ponto. Eu acho que é uma leitura realista se nós pegarmos que estamos em abril. O recorte de hoje. O recorte de hoje é uma leitura realista. Só que é humanamente impossível colocar isso para o torcedor colorado.
O que o torcedor colorado enxergou no jogo de ontem, que a gente está colocando as imagens aqui, é o mais do mesmo. É o Inter do quase, é o Inter que frustra a torcida, é o Inter que decepciona a torcida, é o Inter que precisa dar uma resposta imediata após uma eliminação de Campeonato Gaúcho e que não fez nada de diferente. Nada. Pelo contrário, repetiu o que fez contra o Juventude, tanto em Caxias quanto no Beira-Rio. Esse é o problema. O torcedor do Internacional, representado aqui por ti, Alexandre Ernst, ele se frustra. Ontem, o Ribeiro trouxe o ciclo, né? Os ciclos intermináveis de frustrações. E ontem nós tivemos mais um exemplo disso. Mais um exemplo disso. É que assim, eu vejo que a gente está se apegando na questão, né, de ele está buscando alternativas, ele está fazendo isso, está fazendo aquilo com o Alan Patrick, ele agora buscou o Thiago Maia, ele botou o Fernando, as coisas vão começar a se azeitar lá na frente. E eu também tenho convicção disso, tá? Eu gosto do Kudê, eu gosto do trabalho do Kudê, nunca escondi isso aqui. A questão é que o Internacional evoluiu. Eu acho que o alerta que o torcedor está começando a ligar e as críticas que o Kudê começa a receber está em cima da involução do time. Contra o Juventude, o Inter não consegue jogar porque é bem marcado. O time mais físico do Roger, ou o time mais combativo do Roger, basicamente amassa o meio-campo do Internacional. Ontem, eu até dei uma olhada, eu mandei uma mensagem há pouco aqui para a ouvidoria do Inter, né? Para, se por um acaso eles tiverem alguma notícia do Alan Patrick, do Wanderson, do Maurício, que me mandem de repente, né, um WhatsApp, ou até mandem para o próprio Kudê, né, alguma notícia a respeito desses 3 jogadores, porque esses 3 jogadores fazem no mínimo 3 jogos que não jogam praticamente nada, né? Sumiram. Então, as responsabilidades, elas têm que ser compartilhadas. O treinador, ele tem que achar, óbvio, né, que alternativas para melhorar o time. E talvez, se ele não tem um Ener Valencia para jogar do lado do Borré, cara, dá a oportunidade para o Lucas, se tu gosta de 2 atacantes. Se tu vai jogar com 2 atacantes, coloca os 2 atacantes que tu tem disponibilidade. Ernst, mas aí nós não teríamos um cara no banco. Não interessa. Tu quer jogar com 2 atacantes e é isso que tu quer fazer, porque tu fala, o bastidor fala sobre isso, né? O Inter vai jogar com Valencia e com Borré. O Inter vai jogar com o Alan Patrick mais na linha de 3. Então bota o Alan Patrick na linha de 3. Né? Ontem eu discordo um pouco do Ribeiro, porque na verdade o Alan Patrick não precisa de treino mais, porque o Alan Patrick joga do jeito que ele jogou ontem desde o ano passado. O Alan Patrick foi o grande expoente do Inter no ano passado, a ponto de ser classificado como um dos melhores jogadores da América, inclusive... Foi pedido na seleção. Inclusive com pedidos da seleção brasileira. Aliás, não sei se a não convocação para a seleção não é um elemento para o Alan Patrick ter esquecido o futebol dele. Eu acho que são elementos, sim, porque no ano passado aconteceu a mesma coisa. Ele estava ali naquela questão, né, de Libertadores, é o melhor da América e tal, vai ser convocado, e quando não foi convocado, esmoreceu. A mesma coisa agora. Então, assim, eu acho que o Kudê, ele tem que ter a responsabilidade de achar alternativas, mas ao mesmo tempo a gente não pode pegar e esquecer que os melhores jogadores do Internacional, por exemplo, um deles não estava em campo, que era o Arangues. O outro foi alijado no time titular justamente porque não estava jogando nada, que é o Bruno Henrique. Aí o Alan Patrick, o Wanderson e o Maurício, que se mantiveram no jogo, foram completamente também inoperantes na partida. Aí fica difícil, né, cara? Mas tu